Seja bem-vindo, mais um sábado, mais um dia de alegria aqui compartilhando da palavra. E hoje a leitura vai ser uma das parábolas, essa é uma das que eu mais gosto. Na verdade eu gosto de todas, né? Mas a gente fala que é uma das que mais gosto, quando eu leio aquela, eu falo que é aquela que eu mais gosto. Ela está escrita em Mateus 22, é a parábola do banquete nupcial. Então, se vocês querem me acompanhar na leitura, Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos, com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para seu campo, outro para seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. E o rei indignou-se sobremaneira, e enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos: O banquete de casamento está posto. Contudo, os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os seus servos saíram pela estrada, e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: Amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa é uma frase forte e que leva muitas pessoas a entender que se existe sempre uma dúvida se você vai ser salvo, se você não vai ser salvo, se você é escolhido, se você não é escolhido. E eu mesmo já tive essa dúvida no passado. Só que hoje nós vamos começar do fim para o começo. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. O que a gente pode tirar de explicação sobre isso? O convite é amplo, ou seja, quem quiser entrar na festa, nas bodas, que é o casamento de Jesus com a igreja, está convidado. Não tem acepção de pessoas, não tem grau de escolaridade, não tem grau social, não tem nenhum tipo de acepção. Se você crê em Jesus, for batizado, será salvo. Você vai participar das bodas. Mas só participam de fato aqueles que se preparam com as vestes da justiça que são fornecidas por quem? Por Cristo. Quando mais tarde Cristo nos ensina a ser luz do mundo e sal da terra, já está dando as vestes para que nós temos um agir que é buscar o quê? Em primeiro lugar, a justiça. Em primeiro lugar, amar a Deus. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o convite, ele é de graça. Só que você tem que se vestir da justiça de Cristo para que você participe da festa. Imagina você receber um convite da maior festa de todos os tempos. Você vai, só que você não se prepara. Você acha que você foi convidado, você vai. Eu já escutei muitas pessoas falar assim: Deus me aceita do jeito que eu sou, Cristo me aceita do jeito que eu sou. Realmente, se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, não tem por que ele não te aceitar. Só que se ele está preparando uma festa, onde vai ser o banquete do casamento do filho dele, Jesus, com a sua igreja, a igreja tem que se vestir adequadamente para participar da festa como a noiva de Cristo. Não se engane que você pode viver
aleatoriamente, praticando as mesmas coisas que os pagãos, os incrédulos praticam, e você chegar lá no dia e falar assim, mas eu fui batizado e você não se vestiu das vestes de Cristo. É simples, mas é um pouco complicado do que na prática. Então, vamos voltar lá. Aí lá no começo, fala assim, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o casamento. Os primeiros convidados representaram o que? Os líderes lá atrás de Israel, que rejeitaram os profetas e o próprio Cristo. Isso mostra o que? Indiferença e hostilidade diante do convite de Deus que foi feito, né? Que Deus fez para aquele povo em Israel. Então, não só desprezaram, como mataram a muitos, inclusive o próprio Cristo. O rei indignou-se de sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhe a cidade. E disse aos seus servos: o banquete está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. O convite é para todos. Os primeiros rejeitaram o rei. E aí ele faz o seguinte: estenda o convite para quem vocês acharem. E dessa maneira a salvação se estendeu também ao que? Aos gentios. A raiz da palavra gentios significa língua, povos, tribos e nações. Ou seja, toda a humanidade que vive sobre a terra está convidada. Começou com um povo escolhido, descendentes ali de Abraão, Isaac e Jacó, e pela própria incredulidade ou pela própria conduta, eles não fizeram a vestimenta, eles não usaram a vestimenta da justiça do reino para que eles pudessem permanecer. Então, com isso, eles não só aniquilaram alguns profetas, como o próprio Cristo. E com isso foi feito o convite estendido a todo mundo. Então, irmãos, é uma parábola simples de entendimento, né? Vai ter uma festa. Foram chamados os amigos do rei. Os amigos negaram. Os amigos mataram as pessoas que foram convidá-los. Os amigos desprezaram. E depois o rei mandou aniquilar aqueles amigos e falou assim, agora é o seguinte, quem quiser vir na festa pode vir. E aí no dia da festa tinha um monte de gente. E aqui fala uma pessoa, mas provavelmente haverão mais pessoas sem as vestes. Porque você imagina uma imensidão de pessoas que ouviram falar já da mensagem de Cristo, que acreditaram, que não se puseram em acordo com as vestes. Aí você não misture as vestes de justiça do reino, né, as vestes de Cristo, com religiosidade. Não tem nada a ver com igreja isso. Não tem nada a ver com doutrina de homens para que você tenha uma conduta de religiosidade. Não confunda isso. As vestes da justiça você pode ficar sem ir na igreja por um determinado tempo e você vestir as vestes da justiça. Por quê? Porque você pratica o bem, você não mente, você ajuda o teu próximo, você adora a Deus e ama a Deus acima de todas as coisas. E você está produzindo o quê? Frutos da justiça, frutos do amor, da caridade, que é o dom supremo. Então não confunda, as vestes de Cristo não tem nada a ver com religiosidade. Mesmo porque aqui você sabe que eu não falo de placa de igreja nenhuma. É uma mensagem aberta a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, foi a festa, foram convidados, rejeitaram, mandaram convidar todo mundo. Chegou o dia da festa, o rei foi lá, viu que tinha pessoas com as vestes e tinha pessoas sem vestes. Esses que estavam sem as vestes falaram assim, olha, você não pode participar da veste assim. Pega ele e põe ele para fora. Daí vem aquela famosa frase que muitos cristãos conhecem, que é: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Você fala assim, tá, como é que eu vou saber se eu sou escolhido ou não? A certeza a gente não tem, a gente tem o quê? A esperança da certeza. É um termo meio para você pensar. Você fala assim, tenho certeza? Certeza a gente vai ter no dia que a gente entrar nas bodas. Mas a gente dorme, ou seja, a gente vai
Quem morreu, morreu na esperança da certeza. E nós que estamos vivos, vivemos na esperança da certeza de entrar nas bodas do Cordeiro. E por que são muitos chamados e poucos os escolhidos? O convite é amplo, geral e restrito. Muitos são chamados, mas poucos escolhem o que? Usar as vestes da justiça de Cristo. Usar as vestes para que você seja digno de participar da festa do Reino. Não confunda usar as vestes da justiça com salvação por obras. Não, sua salvação não é por obras, sua salvação é de graça. É um dom, o dom da graça, de salvação, ele é grátis, é o convite da festa. Então isso é grátis. Só que a participação do reino requer o que? Um empenho em que você deixe as coisas da terra, as coisas materiais. Quando eu falo deixar, não é que você, vou largar meu emprego, vou vender tudo e vou ficar só meditando na palavra. Você precisa comer, beber, e o Senhor sabe que você precisa trabalhar, e Ele te dá, Ele prepara um trabalho para você. Às vezes a gente tem que explicar algumas coisas, porque por mais que para alguns pareça simples, para outras pessoas pode gerar dúvida, né? A gente tem uma imensidão de pessoas que veem os vídeos, que comentam, alguns até perguntam. Então, não é você abandonar as coisas que você precisa fazer. Você precisa cuidar da sua família, você precisa trabalhar. Só que, como está escrito, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Justiça são as vestes para entrar e permanecer na festa. Para entrar não, para entrar vamos corrigir. A justiça são as vestes para você permanecer na festa. O convite, que é a salvação, te dá o direito de entrar nas bodas. Tá ventando muito aqui. É isso. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Reflitam e fiquem na paz.